Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. É muito bom dividir com vocês esses momentos para ouvirmos um pouquinho dos ensinamentos do Mestre. Enquanto a nossa casa não retorna às suas atividades, vamos fazendo desta forma, enchendo corações de todos nós com as palavras de Jesus. Apesar da nossa casa estar fechada, mas a gente sempre enfatiza aqui que nós continuamos recebendo as doações de alimento tão necessárias nesse momento. Nós sabemos dos nossos irmãos que estão realmente passando fome, precisando mesmo da ajuda de todos nós. Então nós contamos sempre com a colaboração de vocês. E os alimentos são sempre aqueles, falta tudo: o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, café. Então, assim, aquilo que vocês puderem ajudar, já vai agregando e nós vamos conseguindo montar as nossas cestas. Não conseguimos ainda aumentar o número de cestas doadas, porque está difícil, e a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas à medida que formos conseguindo doar esses alimentos, a gente vai fazendo a nossa parte e auxiliando o nosso próximo. Nós continuamos com os nossos plantões aos sábados, das 15 às 16 horas. Então, para levar essas doações, continuamos recebendo as doações de roupas, sapatos, brinquedos, enfim. Então, quem puder, por favor, nos auxilie. Nós estamos também com o nosso bazar de artesanato, tem coisas lindas lá que as nossas meninas prendadas nos doaram. Então, quem tiver interesse, dá uma passadinha lá, tudo feito com muita segurança, a gente não permite a entrada sem máscara, tem álcool gel, não pode ter aglomeração. Então, quem puder, dá uma passadinha lá para ver o nosso bazar de artesanato. Estão com peças lindíssimas, eu tenho certeza que todos vão gostar, ok? Então, vamos nos preparar para o oratório da noite. Dessa forma, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e agradecer pela oportunidade que temos de ouvir as suas palavras, de nos guiarmos por elas, de nos fortalecermos com elas. Que possamos nos agarrar a esta oportunidade de ter o seu Evangelho, Mestre, como nosso alicerce, para que assim possamos construir a nossa vida na certeza de que ela não irá desmoronar. E agradecidos que estamos pela oportunidade, fazemos através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos, se possível, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O evangelho de hoje é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Bem propício para o momento que estamos passando, né? O necessário para salvar-se. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me, estava nu
e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequiosos e te demos de beber? E quando te vimos hóspedes e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é o que fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. É claro que devemos separar a alegoria da realidade. Naquela época, Jesus falava por parábolas e às vezes ele precisava utilizar de subterfúgios mais duros, mais alegóricos, para que o povo pudesse entender. Sabemos que Jesus nunca se sentou num trono. Ele não precisa disso. Ele já é o nosso rei através da sua bondade, através da sua elevação moral. Então tudo isso era alegoria. E a mesma coisa quando ele fala, né? Estais um à direita, outros à esquerda, e os que estarão à esquerda estarão condenados ao fogo do inferno. Ele nada mais está dizendo que aqueles que realmente aproveitaram o que ele ensinou, o que Deus nosso Pai espera de nós, terão uma maior oportunidade, terão um progresso melhor. E ao passo que aqueles que não pararam, não praticam o bem, não seguem os ensinamentos do Mestre, terão que voltar muitas encarnações para poder se melhorar. E os pequeninos que ele nos diz nada mais são do que os nossos irmãos que precisam do nosso auxílio, que precisam da nossa caridade. Então é essa alegoria que ele está nos mostrando. Ele não precisa de um trono, ele não é a majestade, ele não separa os seus irmãos, como Deus nosso Pai não separa os seus filhos. Todos nós temos as mesmas oportunidades, porém as aproveitamos de formas diferentes. E a caridade é a maior oportunidade que nós temos da nossa elevação. E muitas vezes deixamos de lado e esquecemos de praticá-la. Então, nesta passagem, que deve ser uma das mais, na minha opinião, é uma das mais belas do Evangelho, e uma das mais profundas, ela nos mostra realmente o quão é importante e o quanto nós devemos praticá-la para realmente conseguirmos seguir em frente. Então, o que seria a caridade? A caridade, ela vem assim, falando gramaticalmente, da mesma família de cara, de carinho. Cara, sabe, de querida, de carinho. Então, a caridade nada mais é do que o amor. E o que o Mestre nos pediu? Amar o seu próximo. Então, nós vamos praticar a caridade, mas nós vamos fazê-la com amor.
Então, caridade, amor. Caridade não pode ser orgulho. Caridade não pode ser humilhação. Caridade não pode ser praticada com desprezo, com desdém. Então, caridade, amor. E a salvação? Desculpa. O que vem ser a salvação? A salvação é o ato de nós criarmos condições que nos levem a melhorar a cada encarnação. Então, a cada encarnação, nós vamos estar nos tornando melhores. Então, nós vamos estar sendo salvos. Nós vamos estar obtendo a oportunidade de sentar à direita do Pai. Não que os nossos irmãos, que não está praticando agora, não vai ter, vai, porque todos nós temos a oportunidade. E todos os nossos irmãos da Terra vão progredir e vão se tornar melhores e vão também passar à direita do Pai. Há de chegar o dia que não haverá direita e esquerda. Todos nós estaremos num único caminho, que é o caminho do bem, o caminho do amor ao próximo, o caminho da caridade, como a própria parábola diz. Fora da caridade não há salvação. Então, através do que nós iremos nos salvar? Através da caridade. A caridade é um ato de amor. Então, a caridade a gente sente, não é? Quando a gente pratica, a gente tem que sentir-se bem. Tem que fazer aquilo com amor, com benevolência, com carinho. Não humilhar o próximo, não humilhar aquele que está recebendo. Principalmente quando falamos de bens materiais. E aí nós podemos colocar uma distinção importante. Caridade é o ato de amor. Então, você doa amor ao seu próximo. Quando você doa o bem material, você está praticando a caridade, mas de uma forma de suprir as suas necessidades. Né? Você vai suprir o nosso irmão daquilo que ele está necessitando do bem material. Mas você não pode deixar de enxergar o quão ele precisa de atenção, de amor, de um ouvinte. Porque às vezes você doa uma cesta básica para uma pessoa, ela vai receber com o maior carinho. Mas o que ela mais estava precisando naquele momento era às vezes desabafar. Então é isso que a gente não pode esquecer. Então, através da caridade, nós teremos a nossa salvação. Então, através das várias reencarnações, nós vamos aprendendo a nos tornarmos melhores, a enxergar o próximo realmente como nosso irmão e saber como aplicar isso que nós vamos aprendendo. Da melhor forma, pegando realmente o nosso irmão no colo, sabe aquele abraço de mãe assim? Essa é a verdadeira caridade. Porque não adianta eu doar uma cesta básica para o meu irmão e falar, ai, nossa, eu vou ter que ir lá de novo levar essa cesta básica. Nossa, estou cansado. O que está adiantando? Você realmente vai estar dando alimento para ele. Mas em contrapartida, a sua revolta, o seu mal-estar é tão grande que isso vai passar para o nosso irmão. Então, ele vai suprir a sua necessidade de fome, mas a sua necessidade de amor, a sua necessidade de consolo, não. Porque ele não vai receber isso nesse alimento. Ao passo que, quando você for doar, você encher aquele alimento de amor, fazer aquilo de verdade, né? Querendo realmente que o seu irmão possa utilizar aquilo, sabendo que você está ajudando, mas está ajudando com amor.
esse momento pelo qual nós estamos passando, acho que todo mundo está vendo muito, né, nos telejornais, várias pessoas arrecadando alimentos, preparando quentinhas, doando roupas, pessoas disponibilizando as suas residências para receber isso. Olha quanto amor envolvido. Olha quanto amor envolvido. Porque uma pessoa que realmente disponibiliza a sua casa, o seu conforto, para encher de alimento, para poder doar ao seu próximo, é uma pessoa que faz isso realmente com amor. Ela entendeu o verdadeiro significado da palavra caridade. Ela está se doando de corpo e de alma para o seu próximo. Ela está realmente praticando os ensinamentos que o Mestre nos deixou e que Deus, nosso Pai, espera da gente. Quando Jesus fala, né, do juízo final, que ele diz, né, que eles, todos serão julgados, né, no juízo final, então os bons seguirão em frente junto a Deus e os maus então queimarão no fogo do inferno. Nós espíritas sabemos que não é assim, porque não existe o final. Nós somos julgados pelos atos que nós praticamos aqui. Mas Deus, nosso Pai, não nos priva da oportunidade de melhora. E essa melhora é através da caridade. Então, não vamos nos ater às alegorias da parábola, mas vamos entender o significado delas. Né? Vamos entender que nós precisamos olhar o nosso irmão. Praticar a caridade material é muito fácil. É muito fácil. Você abre a sua despensa. Normalmente fazemos assim. Abrimos a despensa, o supérfluo, vou doar. Vou doar lá na igreja, na casa espírita, seja onde for. Né? Abre o seu guarda-roupa. Nossa, isso daqui faz uns 3 anos que eu não uso, vou doar. Então, essa caridade material é muito fácil. Agora, aquela caridade de amor, a sua caridade que você vai realmente encher a alma do seu irmão de amor, é muito difícil. Quantos de nós falamos, não, hoje eu vou doar, toda semana eu vou doar 2 horas do meu tempo, eu vou lá naquele orfanato, ou eu vou ajudar fulana a preparar uma sopa, separar alimentos. É claro, existem casos e casos, existem pessoas que não podem disponibilizar desse tempo. Né? Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm os seus compromissos domésticos, então a gente sabe disso. Mas tem outras que podem doar. Então vamos auxiliar um pouquinho, né? Isso vai fazer bem para o nosso irmão, mas vai ser muito melhor para nós. Porque nós vamos estar praticando realmente aquilo que o Mestre nos ensinou. Então, nós vamos estar nos fortalecendo para poder nos salvar. E a nossa salvação é o nosso progresso. Aí nós podemos nos perguntar, qual é o meio de atingirmos, seja quando for, a nossa perfeição? É através da fé? Do tipo de crença que nós temos? Não. Vocês podem ver, se vocês relerem a parábola, tanto essa quanto as sequências desse capítulo, em momento nenhum o mestre falou, vocês têm que ter fé, vocês têm que ser católicos, cristãos, protestantes. Não. O mestre, ele diz que ele nos mostra que qualquer um que esteja disposto a amar o seu próximo já deu o primeiro passo para a sua salvação. Então, quando ele diz passai à direita ou passai à esquerda, eu repito, ele está dizendo que aqueles que estão à direita são aqueles que socorreram os irmãos necessitados.
Então eles entenderam a palavra que o mestre nos deixou. Então eles foram lá e abraçaram aqueles irmãos e os auxiliaram. E os que estão à esquerda estão aprendendo, vão aprender. Às vezes vai demorar mais um pouquinho, mas ele vai aprender. Aí a gente pergunta de novo, mas então é através da verdade? Eu tenho que falar a verdade, eu tenho que praticar a verdade e somente assim nós chegaremos à salvação? Não. Porque a verdade absoluta ninguém sabe. Ninguém conhece. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Nós temos o certo e o errado. Não é verdade, né? Mas a verdade, ela é muito ampla. Se todos nós já tivéssemos a verdade absoluta, não estaríamos aqui neste planeta. Já seríamos espíritos extremamente elevados. Por que que nós não podemos ter a verdade absoluta? Porque o mundo está em transformação. Nós estamos em progresso. Então, a verdade de uma determinada situação, para mim, hoje é de uma forma, e daqui um tempo, quando eu conseguir evoluir um pouco mais, eu vou enxergar essa situação de uma forma diferente. Então, a minha verdade já mudou. Então, veja bem, o caminho não é a fé e o caminho não é a verdade. Então, é através do quê? É através da caridade. Todos que praticarem a caridade estão no caminho certo para a salvação. Mas a caridade com carinho incondicional, com amor, com afeto, não só aos nossos amigos, mas aos nossos inimigos. Principalmente, porque não vamos esquecer que eles fazem parte da nossa melhora moral. Eles não estão no nosso caminho por acaso, não é verdade? E termos sempre a certeza que a caridade não é só o ato de darmos roupas e alimentos para uma pessoa. É darmos carinho, é darmos atenção, como eu já falei. É ouvirmos essa pessoa. Divaldo uma vez citou um exemplo de Pestalozzi, que ele fala, o Pestalozzi, quando recebia os seus alunos no educandário onde ele trabalhava, ele sempre se ajoelhava para que ele ficasse na mesma altura dos meninos e assim pudesse olhá-los nos olhos e eles não sentissem aquele medo. Eles já estavam indo para uma escola, né, rígida. Chegavam lá, se deparavam com um professor mais alto que eles, então eles já se sentiriam acuados. Então ele se ajoelhava para ficar na mesma altura das crianças. Olha o exemplo de caridade, né? Ele foi humilde, ele deixou todo o orgulho de lado que a sua própria posição o colocava para ser humilde e ficar na mesma altura dos seus alunos. Claro que essas crianças já se sentiam bem a adentrar essa escola. Então, olhe um exemplo, não é verdade? Agora vocês querem ver um outro exemplo que é bem duro, mas ele nos mostra exatamente a diferença entre a humildade e o orgulho? Jesus e Pilatos. Não é verdade? Jesus recebeu todas as suas, o seu sofrimento com abnegação, humildade, recebeu tudo aquilo que ele sabia que ia receber. Que fez Pilatos, dentro do seu orgulho, do seu poder, lavou as suas mãos e virou as costas. Olha que exemplo grande e forte, não é verdade? Então, queridos, tenhamos a certeza que se nós não formos caridosos de alma, caridosos de
coração, nós não encontraremos a nossa salvação. Nós não conseguiremos chegar à perfeição e nem trilhar o caminho que o Mestre nos deixou. Vamos trilhar esse caminho e deixar as nossas pegadas como se fossem luzes de exemplo para aqueles que virão atrás de nós. Vamos ter essa oportunidade. O nosso planeta está passando por uma transformação. E nós somos o instrumento para isso. Nós estamos fazendo parte dessa transformação. E nós, que estudamos a doutrina, temos a oportunidade de saber o porquê que as coisas acontecem e como podemos nos melhorar. Toda a codificação nos fala isso, o Evangelho nos mostra isso. Então, sejamos instrumentos fortes, instrumentos verdadeiros e deixemos essas nossas pegadas no caminho iluminadas para aqueles que vêm atrás de nós. Todos devem saber, né, da carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler só um trechinho para vocês, que acho que é um trechinho forte e importante, que ele diz: se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres e todavia não tiver caridade, ou seja, não praticar essa atitude com legítimo carinho pelos meus irmãos, nada disso me aproveita. Então não adianta eu distribuir caminhões de alimentos e não ter o amor para com o meu próximo, para que a minha caridade venha recheada de amor. Não adianta. Não tenhamos ilusão de que a prática da caridade moral já basta. Ela não basta, ela é mínima. Precisamos do amor, precisamos do carinho. E isso em todos os locais. Vamos ter isso em mente. Vamos prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos atos. E às vezes deixarmos um pouquinho o material e pensarmos mais no amor. Às vezes precisamos recuar 5 passos para depois darmos 10. Então, muitas vezes, a gente esquece de olhar o nosso próximo com amor, achando que um pacote de arroz vai suprir essa necessidade. Supre sim a fome, mas não supre a vontade de um abraço, a vontade de um amor. Então, não vamos esquecer que a fé, esperança e caridade é uma trilogia que tem que caminhar conosco. A fé sozinha, a esperança, a verdade, esses sentimentos sozinhos não nos levará a nada. Todos eles precisam estar amparados na caridade. E deixando uma mensagem aqui de André Luiz e trazendo isso um pouco para nossa casa, para nossa família, para o nosso dia a dia, porque nós precisamos ser caridosos conosco também. Não adianta eu ser caridoso só com o outro, eu tenho que pensar em mim também. Então, como é essa minha caridade? É cuidar de mim, é me amar, é me respeitar, é procurar estar melhor sempre. Então, essa passagem que eu vou ler para vocês agora, ela demonstra muito isso. Chama-se o mais próximo. Beneficie o desnutrido, mas não descure do próprio fogão. Vista a criança carente, mas não providencie o agasalho dos filhos. Mas providencie o agasalho dos filhos. Ajude o doente sem recursos, mas cuide da saúde dos seus.
Atenda aos irmãos desamparados, mas não se esqueça dos parentes. Participe do grupo de assistência, mas não atente no convívio com a família. Realize campanhas de beneficência, mas não olvide a própria despensa. Costure os necessitados, mas organize a roupa dos familiares. Visite o companheiro solitário, mas não se afaste da parentela. Desculpe o colega de trabalho, mas faça o mesmo no ambiente doméstico. Seja cortês na rua, mas lembre-se também da gentileza no lar. Ame o próximo como a si mesmo e faça todo o bem que puder, mas tenha em mente que a caridade começa em casa. Então não vamos nos esquecer disso, porque muitas vezes a nossa salvação começa com a prática da caridade no nosso lar. De poder ouvir os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Estarmos atentos para os sinais que eles nos mostram, pedindo socorro muitas vezes. Então não vamos nos esquecer disso, que a caridade começa em casa. E aí ela prossegue. Sabe as pegadinhas? Na estrada iluminada, quem primeiro as vai seguir são os nossos, são os de dentro do nosso lar. Então vamos assim, mais uma vez, fechando os nossos olhos, alimentados pelas palavras do Evangelho da noite, vamos pedindo a Maria Santíssima que nos auxilie, nos proteja e nos fortaleça. Para que possamos, Mestre, abrir o nosso coração e distribuir todo o nosso amor a todos os nossos irmãos necessitados, estejam eles onde estiverem. Que esse amor possa abraçá-los, fortalecê-los, juntando os seus nossos pensamentos e trazendo do alto uma luz, vamos fortalecendo a cada um deles. Que eles se sintam amparados, abraçados e amenizadas as suas dores físicas e morais. Pedimos a todos os nossos amigos da espiritualidade maior que derrube sobre o nosso planeta bênçãos e luzes que irá fortalecer a cada um de seus habitantes, principalmente aos seus governantes. Pedimos em especial a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, a todos os trabalhadores da espiritualidade que auxiliem os médicos da terra, cientistas, pesquisadores, que todos possam em uma só canção conseguir nos auxiliar a passar por este momento tão difícil e que nós possamos também nos resignar, aceitar a nossa posição neste momento e nos tornarmos melhores a cada dia. Que o nosso coração transborde de amor, mas que a nossa consciência nos auxilie a direcionar as nossas atitudes. E agradecidos que estamos, mais uma vez, pedimos permissão para encerrarmos o Evangelho desta noite, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos, uma excelente semana,
Por favor, divulguem as nossas oratórias, inscrevam-se no nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso aos ensinamentos do Mestre. Até mais e ótima semana!